Olá, olá, boa tarde. O pessoal tá entrando. Deixa eu deitar mais aqui. Deixa eu voltar. Compartilhar os slides. Olá, pessoal. Boa tarde. Estão conseguindo escutar? Boa tarde. Tudo certo. Pessoal, primeiro queria falar com relação aos trabalhos de vocês, né? A PCI lá da semana passada. Muitos eu considerei o máximo que podia, até aquelas pessoas que não tinham feito os cálculos, né? Só tinham colocado a resposta. A Marília me abriu o olho, né, de que ela mesma não tinha conseguido colocar o passo a passo do que tinha sido executado durante a prova. E aí eu tinha feito um check-up geral, pensei, vou ver direitinho o que eu posso fazer aqui. Eu corrigi daquela forma e mandei, né? Considerei aqueles que só colocaram o resultado final, que não colocaram o passo a passo. Até tomei uma bronca, né? Por causa disso, é, me chamaram a atenção, falei assim, professor, eu tinha que ter cobrado que os estudantes colocasse os cálculos passo a passo lá, mas aí eu me justifiquei falando pelo fato que eu só perguntei a probabilidade, né? Se eu só perguntei a probabilidade, você só tinha que colocar o valor final. Mas, enfim, eu considerei ao máximo aí aquilo que eu tinha proposto para poder passar para vocês aquela parte de distribuição normal, que foi aquela questão que deu essa confusão, mas de maneira geral, eu acho que todos foram bem, assim, né? Teve uma galera que conseguiu é, pegar direitinho o conteúdo. Eu acho que com aquele vídeo que eu também fiz para vocês, eu entendi, né? Que pelo menos as pessoas que conseguiram assistir o vídeo direitinho, talvez não tivesse nenhum problema com a aula. E aí, nesse entendimento de achar que vocês não estavam com nenhum problema, eu aceitei as pessoas que tinham feito tanto as contas, né? Tudo certinho, deu certo, correto, as pessoas que fizeram os cálculos e erraram alguma coisinha nos cálculos, aí eu considerei também de acordo com o erro, né? Se não fosse tão grande, teve gente que cometeu um erro muito grande, só que não deu para poder visualizar o que muita gente cometeu de erro e não colocou o passo a passo. Então, por exemplo, se eu colocou a probabilidade lá de quase 100% na letra A da primeira questão da PCI, não tinha como eu visualizar o que você fez e aí eu não tive como considerar o desenvolvimento. Então, aqueles que deixaram o desenvolvimento da escrita, né, eu consegui considerar. Então, queria abrir essa aula hoje falando isso para a gente, para as próximas questões, né, que eu for colocar para vocês. Se vocês conseguirem colocar o desenvolvimento da questão, ajuda na correção, porque de acordo com o desenvolvimento eu vou conseguir visualizar onde vocês erraram. E aí, se eu não consigo visualizar isso, né, não tem como eu pegar e ajudar vocês com, com o entendimento do que vocês estão com dúvida e tudo mais. Beleza? 100%? Tá, Maria Júlia está entrando aqui agora. Eu compartilhei o áudio com vocês, a aula de hoje com vocês lá no AVA, mandei lá no WhatsApp também, mas em qualquer um dos dois vocês podem pegar que a gente vai ter uma discussão a partir da aula de hoje que é muito importante e a gente vai retomar nelas nas próximas semanas, né? Querendo ou não, a aula de hoje ela vem como um gancho para a gente conseguir utilizar tudo que a gente já viu até agora, então ela é um pouco sedimentada, né, em relação aos conteúdos que a gente já estava vendo, tá? Então a Marília entrou aí, ó, agora. Primeiro agradecer aí a Marília, né? Ela que me alertou, ela mandou uma mensagem no privado falando, professor, eu só coloquei as respostas lá, tem algum problema? Porque eu fiz o desenvolvimento
toda numa folha e só coloquei as respostas. Foi pela mensagem da Marília que eu considerei as questões de todo mundo, tá? Porque quando eu só olhei as respostas no início, eu falei assim, será que esse pessoal tentou desenvolver mesmo e tal? E aí, se eu não tivesse considerado um que tentou fazer e colocou só a resposta, né? Eu estaria prejudicando aí todos que fizeram isso. Se eu fosse pensar que o desenvolvimento final lá foi só cópia de resposta, né? Então, eu considerei a maior parte que eu pude dos cálculos que vocês fizeram, a maior parte das questões que tinham a resposta coerente, né? E aí a gente segue dessa forma. Já vou colocar a aula para gravar a partir de agora. Então, pelo menos pelo OBS, está gravando. Vou compartilhar os slides agora com vocês. Aqui. E compartilhar. Eduardo está entrando. Pessoal, então, tudo que a gente já viu até agora, né, em relação ao conteúdo que a gente estava assistindo, que a gente estava tocando, em relação à disciplina, a gente acabava segmentando. Nós começamos o curso falando sobre o desenvolvimento de métodos estatísticos, a gente falou sobre como que eu caracterizo uma amostra, depois, em cima da amostra, a gente passou a visualizar como que eu faço contagens e tabulação desses dados. Aí, terminou a parte de contagem dos dados, a gente entrou para a parte de análise. E aí, em cima dessa parte de análise, nós visualizamos a curva de distribuição normal, nós visualizamos como fazer cálculo de probabilidade para eventos discretos. Nós fomos pontuando cada um desses passos, né, como se fosse degrau a degrau para a gente chegar até os testes estatísticos que, de fato, são úteis aí para nossa disciplina. Deixa eu ver se tem mais alguém entrando. Tá, a Júlia acabou de entrar. Então, tudo que a gente viu até agora, apesar de parecer um pouco distinto, né? Apesar de quando eu olho para a probabilidade de evento discreto, eu olho para a probabilidade de evento contínuo, quando eu olho para a prevalência, quando eu olho para a incidência, quando eu olho para os tipos de estudos, eu vejo isso como cada estudo individual, cada campo individual, né? Da temática que a gente está analisando. Mas quando a gente vai fazer essa análise vinculada aos testes estatísticos, nós vamos perceber que tudo isso é um conjunto. Tudo isso leva até esse tópico de que a gente vai começar a analisar hoje, né? Que se chama a construção das hipóteses do meu problema. Todo problema que a gente tem, ele vai ser baseado no objetivo. A gente já tinha falado isso, né? Iniciando a aula falando justamente que a gente parte da construção de um problema, onde a gente está definindo como que esse problema ele deve ser elaborado. Isso aqui a gente viu desde a primeira aula, quando a gente falou assim, ó, todo problema da pesquisa tem que se basear em uma única pergunta e tudo que você for executar tem que apontar para esse problema. Então, nesse primeiro tópico, quando a gente está fazendo a análise geral, que era aquilo que a gente já tinha feito em sala de aula, né? Eu consigo falar que a partir de um problema, qualquer que eu tenha para um estudo, eu consigo elaborar hipóteses. O que consiste em elaborar uma hipótese, né? A partir de um problema? A elaboração de hipótese consiste em eu determinar quais são as tratativas que eu posso dar para aquele problema específico que eu estou analisando. Se eu estou vinculando uma análise de uma doença com N fatores, né, de exposição que podem agravar aquela doença ou levar ao aparecimento daquele desfecho, a hipótese é eu conseguir determinar quais são esses fatores que influenciam naquela doença e conseguir certificar de que esses fatores são fatos ou não, eles são verídicos ou não. Então, o desenvolvimento que eu tenho de pensar na hipótese nesse estilo é conseguir falar o seguinte: você tem um problema, qual é o seu problema da sua pesquisa, qual é o problema que você quer trabalhar? Aí você pode ter em cima desse problema várias questões, né? Eu lembro que no semestre passado, quando eu tive um grupo de desenvolvimento dos veteranos de vocês que estavam fazendo um projeto de pesquisa, e eles chegavam com 50 tipos de perguntas diferentes para o mesmo desfecho. O desfecho era diabetes. Então, eles estavam vinculando tudo que podia ter de análise em cima do agravamento do perfil lá de um diabético. Só que quando eu vou trabalhar com estatística, um objetivo, ele é individual. Se eu tenho 50 perguntas diferentes, né, vinculadas a um objetivo único, que seria lá levantar a característica do diabético, né, o que pode agravar e tudo mais, essas 50 perguntas são 50 testes estatísticos diferentes. Para cada um único objetivo, eu vou ter um único
teste. Se eu tiver dois objetivos distintos, se eu tiver duas variáveis que influenciam sobre a análise que eu estou investigando, eu vou ter dois testes. Se eu tiver agora três perguntas, três testes, quatro perguntas, quatro testes e assim por diante. Então, sempre quando a gente vai trabalhar com a definição de um problema, seja ela para uma pesquisa, seja ela para alguma aplicação que não seja vinculada a um projeto externo, mas a única desenvolvimento acadêmico de vocês, esse projeto, né, ele pode ser feito de várias frentes, ele pode ser aplicado de várias frentes, ele pode ter vários objetivos específicos, né? Mas cada um desses objetivos específicos, para eu comprovar a eficácia daquilo que eu estou falando, ou eu comprovar aquilo que eu estou querendo de fato chegar no final do projeto, né, com um resultado que seja coerente, um resultado que me leve a ser incisivo na expectativa que eu estou analisando, ou seja, comprovar aquilo que eu estou investigando, ele leva o conceito de elaborar hipóteses. Para cada objetivo, eu tenho uma hipótese. Depois que eu faço a elaboração dessa hipótese, é comum, né, se eu tiver várias hipóteses afins de um objetivo ou vários objetivos e várias hipóteses, eu ter a consequência de conseguir verificar a veracidade dessas hipóteses. Quais dessas hipóteses que eu levantei, né, são verdadeiras? Será que eu consigo, a partir de um objetivo que eu estabeleci, determinar que existe uma hipótese que é falsa, uma hipótese que pode ser aceita e tudo mais? Então, trabalhando nesse sentido do desenvolvimento de estatístico, né, eu sempre vou determinar, assim, que quando eu vou começar a definição do problema, eu vou ter que conhecer o problema, eu vou ter que determinar quais que são as particularidades daquele problema, eu vou ter que me perguntar como consequência da leitura que eu fiz em relação àquilo, quais são os passos que levam, né, àquele desenvolvimento que eu estou analisando. Se eu estou trabalhando com um perfil específico, eu preciso levantar todas as informações daquele perfil específico. Com essas informações em mãos, né, após esse referencial em mãos, eu consigo elaborar as hipóteses para o desenvolvimento daquilo que eu preciso de determinar. Então, a elaboração das hipóteses é como se fosse a segunda etapa que eu possuo na construção de um projeto, na construção de uma análise que eu quero investigar. E são essas hipóteses que vão determinar se o seu estudo ele vai ter um fundo científico de grande impacto ou não. Porque se eu não conheço o problema e eu levanto hipóteses que são aleatórias, a probabilidade de eu desenvolver um projeto, né, que no futuro vai ser desenvolvido e vai me trazer questões que não são relevantes é muito alta. Então, quanto mais fundo eu conhecer o meu projeto, mais fundo eu conhecer a área que eu estou investigando, melhor vão ser as hipóteses que eu vou levantar a fim de comprovar o meu programa, meu projeto, meu programa que eu estou desenvolvendo, meu sistema, ou seja, a qualquer temática que você estiver elaborando no âmbito de pesquisa da área acadêmica ou da área aplicada, né? Então, a elaboração aí de hipótese, ela parte da análise dos dados. A gente já tem uma carga bem pesada sobre analisar dados, sobre calcular probabilidade, sobre saber como que eu faço para poder distinguir a amostra, né? A gente viu que quando trabalha com a amostra carrega um erro. Nas aulas passadas a gente aprendeu a calcular o erro padrão da média, a gente aprendeu a calcular intervalo, né? O intervalo de confiança a partir de 95%. A gente vai retomar depois esse conceito, mas basicamente se eu conheço os dados que eu possuo, eu consigo formalizar, né? Qual que é a definição que eu preciso de trabalhar em cima do objetivo que eu preciso e em cima desse objetivo ir lá e determinar a formulação das minhas hipóteses. Ou seja, o que eu espero encontrar com o desenvolvimento da minha pesquisa. Se hoje vocês forem pensar, estou fazendo uma leitura sobre uma disciplina lá de anatomia. Quando eu vou olhar para a disciplina específica, seja qualquer sistema que vocês estão analisando, né? Se vocês forem olhar para a disciplina específica e vocês pegarem um único problema, por menor que seja, vocês conseguirem responder a uma pergunta desse problema e falar assim, ó, será que essa pergunta é verdadeira? Esse ato de levantar uma pergunta sobre o sistema que vocês estão investigando vão ser determinísticos, né, para a gente construir as hipóteses para aquele problema que a gente está estudando. Então, se eu estou trabalhando com hipóteses, eu consigo determinar análises de problemas e, em cima desses problemas, olhar de maneira macro e falar assim, ó,
que eu consigo comprovar desse problema que eu tenho? Que é justamente o que mostra aí nesse terceiro tópico, né? Prever implicações lógicas. A partir de uma análise de um problema, quais são as implicações que eu tenho para esse problema de forma lógica? Será que eu consigo encontrar um desfecho associado a essa análise que eu estou trabalhando ou não? Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês lá na frente, mas basicamente a gente consegue fazer tudo isso e falar, né, que ambos os casos, quando eu estou trabalhando com hipóteses, quando eu estou fazendo a verificação dessas hipóteses, eu tenho que imaginar que tudo o que a gente já viu até agora, né? Por isso que é legal essa introdução, até mesmo para poder dar um feedback para vocês de como que a gente vai estar trabalhando os conteúdos de forma contínua a partir de agora. Tudo que a gente já viu até agora vai depender, né? Vai ser uma dependência para eu conseguir analisar a partir do estudo que eu tenho como que eu vou construir a minha hipótese, como que eu vou validar ela, como eu vou falar que aquilo ali de fato tem impacto ou não. Então, todas essas etapas a gente consegue fazer um link justamente com a aplicação desses testes de hipóteses, né? A partir daí, eu consigo falar, olha, que para eu poder conseguir fazer a verificação dessas hipóteses, então, eu posso traçar esquemas, eu posso fazer verificação dos testes estatísticos, eu posso generalizar situações, todas as indicações que a gente já teve com conceitos estatísticos, eles vão servir para dar a base do desenvolvimento dos testes de hipóteses, né? Isso que a gente vê aqui de um passo a passo para uma pesquisa que nada mais nada menos é a base que eu tenho aqui da estatística, né? Ela serve para vocês também como uma forma de vocês tratarem a metodologia de um trabalho científico. Muitas vezes, quando vocês forem criar um projeto de pesquisa, saía hoje aqui, na próximo semestre eu quero criar um projeto de pesquisa. Lá no seu projeto de pesquisa, você vai ter que ter um tópico que se chama metodologia. Nessa metodologia, né, mostrar como vocês vão fazer a investigação que vocês estão querendo fazer, de fato é só analisar cada um desses campos que eu estou pontuando aqui para vocês. Qual que é o meu objetivo do trabalho, em cima desse objetivo, como que eu vou pontuar para tratar e evidenciar cada uma das etapas que eu preciso de desenvolver do meu projeto. E quando a gente faz isso, o ponto crucial, que é desenvolver as hipóteses, é aquilo que vai estar no coração da minha pesquisa. Ou seja, será que se eu executar essa pesquisa, eu vou encontrar o desenvolvimento que pode ser comprovado, um desenvolvimento que pode ser impactado para aquela análise que eu estou fazendo? E eu deixei um passo a passo para vocês, né? Isso aqui é mais como um help futuro para aqueles que vão estar desenvolvendo aí projetos, até mesmo olhar esse feedback para poder analisar. Quando eu estou observando os dados, eu vou verificar no primeiro passo, eu tenho que conhecer a teoria. Se a gente vai determinar o nível de significância e tudo mais, lembra que a gente comentou nas aulas passadas, se eu não conheço o meu problema, eu não consigo determinar qual que é o percentual, né, de confiança que eu tenho que analisar para falar que aquele problema ele é relevante ou não. Será que um erro de 10%, um erro de 5%, um erro de 2% é tolerante para a área que eu estou analisando? Então, eu tenho que comprovar todas as análises dos meus dados, comprovar a base do meu estudo, a base da área que eu estou investigando, formular as hipóteses e, a partir daí, a gente desenvolver, de fato, os testes estatísticos que a gente precisa de trabalhar, né, com o desenvolvimento base aí da área estatística. Tá, então, vamos lá. Eu primeiro tenho um passo aqui de construir hipóteses. Como que eu faço para poder determinar essa construção de hipóteses? O que vem a ser construção de hipóteses básicas? Toda a construção de hipóteses que eu investigar, então, ela vai ter que ter dois caminhos distintos. Um caminho é aquele caminho que eu posso comprovar, que eu quero comprovar, e o outro caminho é aquele que eu quero derrubar. Então, a construção da hipótese, ela é específica de cada projeto. Cada projeto vai ter sua hipótese e a forma como você vai elaborar essa hipótese, ela também é particular. Se eu, porventura, estou julgando uma hipótese que pode ser apenas falso e verdadeiro, né? Eu vou ter dois caminhos únicos para seguir. Confirmar que a possibilidade que eu tenho daquele caminho ser falso ou ela ser verdadeira. Existem possibilidades ainda que implicam de uma análise ser abordada por margem. Vamos imaginar o seguinte, eu quero falar que a média de altura da sala de vocês, ela é dada por
1,75. Eu falo isso aqui, olha, pessoal, a média da altura das pessoas da sala de vocês é dada por 1,75, né? 1,75 m. Aí existem basicamente três possibilidades. A média verdadeira da sala ser menor do que 1,75, a média ser igual a 1,75, e aí eu vou estar sendo coerente, ou a média ser maior que 1,75, né? Em ambas as hipóteses, maior ou menor, vocês concordam comigo que se eu falar assim, ó, a média pode ser diferente, eu vou estar abordando os dois lados, dela ser maior e menor? Então, se eu faço uma análise macro, se eu falo da sala de vocês, a média da altura é de 1,75, eu posso estar verdadeiro, posso estar sendo correto quando essa média for verdadeira, né, dado por 1,75, ou a média pode ser diferente e eu estar mentindo. Então, eu sempre vou analisar sobre esses três caminhos. Uma média pode ser igual à observação que eu estou trabalhando, maior ou menor. Maior ou menor é dizer a mesma coisa que ser diferente. Agora, o igual não. O igual sempre vai ser igual para a observação que eu tenho. Então, olha, vamos olhar esse trechinho aqui que eu coloquei nos slides para vocês. Um réu está sendo julgado. Quais são as hipóteses possíveis para esse réu? Se a gente fala assim, eu quero trabalhar o conceito de hipótese, porque muitas vezes o conceito de hipótese, ele é um pouco abstrato quando a gente vai fazer uma análise superficial. Ele fica um pouco abstrato. Mas quando a gente passa a entender que as hipóteses são as alternativas que eu tenho, né, para seguir por meio de uma análise de um problema, eu paro de ter problema com a formalização das hipóteses. Então, olha, se o réu ele tem duas opções, e ele pode ser verdadeiro e falso, a primeira opção é que ele seja inocente dos atos, e a segunda opção é que ele seja culpado. A investigação que eu vou fazer, né, por trás do caminho todo para poder decidir se ele vai ser culpado ou inocente, é o trabalho que nós vamos ter quando a gente estiver trabalhando com problemas estatísticos, de fazer verificação por trás dos dados. Ou seja, tudo que eu investigar por trás dos dados é a investigação que, na prática, eu teria para poder comprovar se esse réu é inocente ou culpado. E, no final, eu preciso de bater o martelo e falar, olha, ele é culpado das acusações ou ele é inocente. Nesse sentido, se eu consigo fazer isso para poder construir essas hipóteses, por que não construir essas hipóteses relacionadas a uma área específica de conhecimento, relacionadas a um problema específico? Vamos analisar o que a gente tem aí nessa temática que está descrita aí para vocês agora. Ó, a temática diz o seguinte, a problemática, né? Duas médicas se perguntam se a probabilidade de baixo peso ao nascer é maior quando a mãe faz o uso contínuo, né, continuado de drogas ilícitas durante a gestação. Então, quando eu olho para esse problema, eu já consigo verificar a base do meu estudo. A base do meu estudo é eu conhecer sobre o perfil das gestantes, né? Eu tenho que conhecer, no primeiro momento, quais são as características que levam lá ao desenvolvimento do feto com baixo peso, né? O nenenzinho nascer com baixo peso. E eu preciso de ter o conhecimento básico disso para eu poder não formalizar uma hipótese que seja comprovado na literatura. Se aquilo ali já tiver comprovado na literatura, eu vou verificar se aquilo se reproduz no ambiente que eu estou. Mas nesse ambiente de análise, eu já tenho uma problemática. A problemática é verificar se o peso dos bebês, né, dos recém-nascidos, ele vai ter interferência se a mãe utiliza a droga, né, ou não durante a gestação. Então, quando eu vou analisar isso, continuando, ó, para responder à pergunta, é preciso comparar o peso ao nascer de filhos de dois grupos de mães. Eu preciso de ter esses dois grupos para poder conseguir trabalhar com a hipótese, né? Então, nesse ambiente aqui, eu já consigo me deparar com um tópico da aula passada. Olha, se eu tenho dois grupos, eu vou poder estar trabalhando, no primeiro momento, com os três tipos de estudo, né? E aí, de acordo com os três tipos que eu vou seguir, eu vou prosseguir ou fazendo uma análise no perfil agora, como se eu fosse lá e catalogasse todas as mães que tiveram neném e eu vou verificar se elas usaram drogas ou não, ou eu vou acompanhar um grupo, ou eu vou pegar os bebês que já nasceram com baixo peso e vou verificar no passado se as mães utilizaram, né, drogas ilícitas aí durante a gestação. Então, conseguem fazer o link que agora a gente já vai juntando as partes, né, com relação aos tipos de estudo e com relação a como eu vou trabalhar daqui para frente. Então, os dois grupos são
mães que usam drogas ilícitas durante a gestação e mães que não usam droga ilícitas durante a gestação. Quais são as hipóteses que eu posso levantar a partir desse problema? O que eu quero verificar é a minha problemática. Então, no primeiro momento, antes de qualquer coisa, eu preciso de identificar qual que é o meu problema. Qual que é o meu problema nessa situação? O problema é verificar, né? Eu preciso de determinar que se a pessoa, se a mãe, ela tem associação à exposta, né, ao consumo de drogas durante a gestação, o bebê vai nascer com baixo peso. Essa é a coisa que eu preciso de verificar. Esse é o meu problema. Que se as mães, né, se as gestantes estão sendo estão tendo utilização dessas drogas durante a gestação, eu vou ter uma redução do peso dos bebês ao recém-nascido. Então, as hipóteses que eu posso falar em relação a isso vão levar em torno desse problema único. A primeira hipótese, a probabilidade de ter filhos com baixo peso ao nascer é a mesma para os dois tipos de mães. Se eu estou falando que tanto faz a gestante consumir ou não a droga durante a gestação, que isso não vai interferir no peso do bebê, é porque se ela consumir, né, a droga e se ela não consumir a droga, o peso dos bebês que vão estar nascendo vai ser o mesmo. Então, repare, eu preciso de derrubar essa barreira. Eu preciso comprovar que isso é falso. Então, a primeira hipótese que eu estou determinando, que eu estou construindo, é aquela que eu quero derrubar. O que você quer derrubar? Eu quero derrubar, né, que existe influência das drogas o consumo das drogas por gestantes, né, com relação ao peso dos bebês após o nascimento. Então, existe? Então, vou derrubar isso. Essa é a minha primeira hipótese. Qual que é a segunda hipótese? Aquela que você quer comprovar. Essa segunda hipótese ela está dada em seguida como sendo a probabilidade de ter filhos com baixo peso ao nascer é maior para mães que usaram drogas ilícitas durante a gestação. Então, se eu derrubar a hipótese de que, né, as mães têm uma representação aí de trazer os nenenzinhos ao mundo, né, com baixo peso por causa de utilizar droga, se eu derrubar isso, eu estou comprovando que a minha hipótese que eu defini como o segundo caminho, ela é verdadeira. Então, só existem dois caminhos, né, possíveis. Ou a mãe vai ter o peso com baixo peso, ou o neném com baixo peso, ou ela vai ter o neném normal, independente dela ter consumido droga ou não. Então, por esses dois caminhos, eu preciso de comprovar aquilo que é o fundo da minha pesquisa. O fundo da minha pesquisa é investigar justamente o consumo, né, de drogas com a relação da gestação. Se eu consigo fazer isso, aí eu consigo estabelecer duas hipóteses, que a gente vai dar nome a essas duas hipóteses a partir de agora. A primeira hipótese, que é normalmente aquela que eu quero derrubar, ela vai ser chamada de hipótese da nulidade. O que vai significar a hipótese da nulidade? A hipótese da nulidade vai ser aquela hipótese que você vai estabelecer que, independente do perfil de análise que você tenha, você vai ter o mesmo resultado para seu desfecho. Então, para a análise que eu estou fazendo do peso dos bebês, seria eu supor, né, que em ambos os casos, a mãe consumindo ou não as drogas, o peso dos bebês vai ser o mesmo ao nascer, que é justamente essa primeira hipótese que foi dada aqui, né? A probabilidade dos filhos com baixo peso é a mesma para os dois grupos de mães. Então, a hipótese da nulidade, normalmente ela é conhecida como H0, tá? E a gente vai definir sempre a hipótese da nulidade como sendo aquele objetivo que eu quero derrubar na minha pesquisa. Eu quero derrubar essa hipótese. Se eu conseguir comprovar que essa hipótese, né, ela é falsa, automaticamente eu estou aceitando a segunda hipótese como verdadeira. Se eu só tenho dois caminhos a trilhar e o primeiro caminho eu já derrubei, isso quer dizer que o segundo caminho é a provável, né, tendência para o meu estudo continuar sendo verificado. E esse segundo caminho, que é aquilo que eu quero comprovar na minha pesquisa, ele é conhecido como a hipótese alternativa. Então, a hipótese alternativa é aquilo que você vai fundamentar a sua pesquisa. O que você quer comprovar com a sua pesquisa? Eu preciso comprovar que se eu consumir droga e eu sou uma gestante, eu vou ter um filho, né, com baixo peso. Eu preciso comprovar isso. Que isso seja genérico a qualquer gestante.
Então, a partir dessas duas hipóteses, que é a hipótese alternativa e a hipótese da nulidade, eu vou formular todo o restante dos procedimentos, né? Vou construir os grupos, vou fazer análise, vou desenvolver a média dos grupos. A partir dessa média, eu vou criar o desvio padrão, vou determinar se esses grupos estão alinhados direitinho, se eles estão homogêneos, né, com relação aos dados. Vou definir todos os procedimentos que eu tenho para poder tratar desses dados e vou continuar com essa análise a partir de então. Então, tudo que a gente viu até agora, a gente vai aplicar em cima dessa análise dos dois grupos. Mas antes de fazer todos os passos anteriores, eu preciso de construir o que eu quero derrubar, hipótese da nulidade, e o que eu quero comprovar, hipótese alternativa. A hipótese da nulidade, normalmente a gente escreve ela com H0, né? Um Hzinho 0 na frente, que se lê H0, como está aí nos slides para vocês. E a hipótese alternativa, que é aquilo que a gente quer comprovar com a pesquisa, normalmente a gente escreve H1, né? E é dado como a leitura de H1. Então, se porventura vocês escutarem esse nome H0 e H1, H0 é aquilo que você quer derrubar e H1 é aquilo que você quer comprovar. Normalmente, quando vocês vão fazer análise de testes estatísticos, né, vocês só vão ver assim, ó, a gente consegue derrubar a hipótese H0. O que seria derrubar ou rejeitar a hipótese H0? Seria falar que essa hipótese não é válida. Se eu só tenho dois caminhos possíveis para a tendência da análise, eu vou aceitar a segunda hipótese, que a gente vai chamar de hipótese alternativa. Então, hipótese da nulidade é a primeira hipótese que eu tenho que investigar, que é a hipótese que vai me dar um perfil que vai ser aquilo que eu preciso de fato comprovar que é falso. Se eu conseguir comprovar que aquela hipótese da nulidade é falsa, automaticamente eu estou aceitando que a hipótese alternativa que eu construí ela é verdadeira. E ao aceitar que essa hipótese é verdadeira, eu estou construindo um resultado para um único objetivo. Se eu tenho aí 50 objetivos, eu vou ter que investigar 50 H0 e 50 H1, né? E vou ter que comprovar para cada hipótese dessa qual que é verdadeira e qual que é falsa. Só que quando a gente está trabalhando com hipóteses, existe aí dois erros. E aí esses erros, eles são um pouquinho chatos de entender, porque a gente acaba conseguindo entender na prática, né, quando a gente vai verificar nos exemplos mesmos esses dois erros. Mas vamos fazer a leitura desses dois erros juntos, né, para vocês conseguirem pegar e de fato entender esses elementos. Eu vou depois construir vários exercícios por vocês. Essa semana já estou planejando de fazer uns vídeos para poder conseguir postar assim, análise, esse aqui é o problema, qual que seria a hipótese da nulidade e hipótese alternativa, qual que é o erro do tipo 1, qual que é o erro do tipo 2, para a gente já conseguir determinar junto. Eu não fiz isso no final de semana porque o prazo de vocês da correção dos trabalhos da medicina lá era até na sexta, né? Assim, né? Na prazo era até na sexta. E o prazo da engenharia, da gente, é até nessa quarta. Então, eu tenho 300 trabalhos para poder corrigir até quarta-feira. Por isso que eu acabei me embolando aí no final de semana. Mas, enfim, eu vou construir esses exemplos essa semana. Provavelmente na quarta-feira, depois que terminar a aula da turma 2, já vou soltar esses exemplos para na próxima aula a gente ter uma discussão, né? Porque aqui nesse teste de hipótese aí é válida a discussão, é válido a gente ter a contínua discussão, porque é onde vocês vão começar, de fato, a aplicar, né, os projetos na área de vocês. E é legal vocês conseguirem ter esse feedback constante. Então, vamos lá. Para construir essas hipóteses, eu vou ter a possibilidade de cometer dois erros. Só que cometer o erro não quer dizer que eu vou cometer o erro. Mas quando eu vou determinar o meu estudo, eu tenho que mostrar, né, de forma acadêmica, de forma científica, né, quais que são as possibilidades de erro da minha pesquisa. Se eu estou investigando uma análise que é feita por meio de uma amostra de uma população, é óbvio que essa amostra, quando eu for generalizar para a população, ela carrega um erro. E aí existem dois erros básicos. Dizemos que uma inferência estatística é feita quando se estabelecem conclusões para a população com base nos dados de uma amostra e no resultado de um teste estatístico. Essa frase que está descrita aí, resume tudo que a gente já falou nas últimas aulas. Que eu estava calculando o erro padrão da média, que eu estava calculando o intervalo de confiança, quando a gente estava falando que a partir da média de um conjunto de observação de uma amostra, eu vou ter um resultado, e esse resultado vai ser generalizado para a população. Só que essa generalização ela não é 100% correta. Ela carrega um erro.
E esses dois erros podem ser de dois tipos. O primeiro erro, ele é dado como o seguinte, ó, rejeitar a hipótese da nulidade. Aí, olha só, o que é a hipótese da nulidade? A hipótese da nulidade é aquilo que eu quero derrubar. É aquilo que eu quero falar que é falso. Se a gente estivesse trabalhando com o exemplo das mães, seria falar que o peso dos bebês nascidos é o mesmo com a mãe consumindo ou não a droga, certo? Essa aí seria a hipótese da nulidade. Então, eu vou rejeitar isso, vou falar que isso é falso, quando essa hipótese é verdadeira. O que seria esse erro do tipo 1? Seria eu fazer o meu resultado, achar o resultado de que essa droga, né, faz com que os bebês tenham baixo peso ao nascer, e aí no resultado eu vou lá e rejeito essa representação da gazela que eu estou determinando. Ou seja, o resultado que você tiver, se porventura contradizer a hipótese da nulidade, você vai rejeitar. Se o resultado afirmar ela, você vai aceitar ela, você não vai rejeitar. Ou seja, se no meu exemplo lá dos bebês eu tivesse achado que o peso é o mesmo, eu poderia rejeitar? Não. Você ia ter que aceitar que o peso é o mesmo. Por mais que os seus estudos, né, falem que de fato as grávidas que consomem droga têm os bebezinhos com baixo peso ao nascer. Então, esse erro do tipo 1 é um erro que nós podemos cometer, mas não é um erro que nós vamos induzir. É um erro que os próprios dados podem trazer. Eu posso fazer um estudo da minha amostra, só que quando eu for fazer a generalização da amostra para a população, eu cometer esse erro. Ou seja, de fato, para aquele grupo pequenininho, as drogas influenciaram no peso dos bebês. Eles nasceram com baixo peso. Mas quando eu vou generalizar para a população, isso não é verdade. Então, ó, erro do tipo 1. Rejeitar a hipótese da nulidade quando essa hipótese ela é verdadeira. Quando eu estou falando do erro do tipo 1, pense o seguinte, lembra daquele caso que a gente fala assim, ó, existe 95% de chances do intervalo de confiança ser esse dado pela análise que a gente está trabalhando? A gente fala assim, ó, 95% de chance de estar certo. Os 5% de chances de estar errado é esse erro do tipo 1. Aquele erro de que, olha, de fato você pode afirmar algo, só que se você afirmar algo e essa representação não for fidedigna para a realidade, você está cometendo um erro. Então, se porventura, na minha pesquisa, eu estiver trabalhando com uma análise, existe um erro do tipo 1, que é justamente ao eu analisar a hipótese da nulidade, eu falar que ela rejeitar ela, quando na verdade ela é verdadeira. E o erro do tipo 2 é o seguinte, não rejeitar a hipótese da nulidade quando essa hipótese ela é falsa. Então, é um pouco confuso a leitura, e até hoje, quando eu faço os dois erros assim, para poder explicar, eu também acho sempre que é um pouco confuso sem evidenciar um exemplo, né? Por isso que depois eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui, mas basicamente sempre quando vocês fizerem um estudo estatístico, por mais que vocês tenham 100% de certeza daquele estudo, existe uma possibilidade, ou seja, um erro daquilo que vocês descobriram, aquele resultado, estar errado. Se esse resultado que vocês descobriram, né, foi de rejeitar a hipótese da nulidade, e essa hipótese for verdadeira, aí você está cometendo um erro do tipo 1. Agora, se porventura você não rejeitou, ou seja, você aceitou que o peso dos bebês lá era o mesmo, com o consumo ou não das gestantes. Se você aceitou isso como verdadeiro, quando na verdade isso é falso, você está cometendo um erro do tipo 2. São dois caminhos que eu tenho para seguir, ou vai ser verdadeiro ou falso. Se eu rejeitar o verdadeiro, estou cometendo o erro do tipo 1. E se eu não aceitar aquilo que é verdadeiro, né? Aquilo que ou seja, se eu se eu não rejeitar, que está dizendo, né? Se eu aceitar, que é a mesma coisa que não rejeitar aquilo que é falso, eu estou cometendo o erro do tipo 2. Então, quando eu olho para essa representação da construção das hipóteses, esses dois erros vão ser muito importantes.
Erro do tipo 1, por exemplo, das grávidas, então. Rejeitar H0 quando H0 é verdadeira. Isso quer dizer que a probabilidade de filhos com baixo peso ao nascer é maior para mães usuárias de drogas ilícitas na gravidez, se isso não for verdade. E o erro do tipo 2, dizer que a probabilidade dos filhos com baixo peso é a mesma, se isso não for verdade. Então, quando eu estou trabalhando com as duas análises, né, aí depois eu vou pedir para vocês fazerem uma leitura mais pontual sobre olhar para esses dois erros assim, tentar fazer um entendimento individual. Ler a mesma frase umas 5 vezes que vocês vão conseguir pegar um entendimento básico. Né? Mas vocês conseguirem visualizar que toda pesquisa que eu for executar, ela vai carregar um erro. O erro do tipo 1, o erro do tipo 2. E eu tenho que saber investigar quais são esses dois tipos de erro. Porque no final, quando eu terminar minha pesquisa, eu tenho que falar, olha, existem tantas chances dela cometer esse erro e tantas chances dela cometer esse erro aqui. Os dois erros, eles devem ser pontuados e a gente vai trabalhar em cima desses dois erros, tá? Então, ó, na estatística, o erro do tipo 1, ele é chamado de alfa, tá? E o erro do tipo 2, ele é chamado de beta. Os dois erros que podem ser cometidos quando a gente faz um teste de hipótese, então vai ser rejeitar a hipótese nula, né, que é a hipótese H0, quando essa hipótese é verdadeira, e não rejeitar quando ela deveria ser rejeitada. Então, existe uma probabilidade da gente cometer esse erro, tá? Que é a nossa definição aqui do alfa, né? Qual que seria a probabilidade de eu rejeitar H0 quando esse H0 é falso, é verdadeiro. E existe uma probabilidade de eu cometer o erro do tipo 2, que é beta, né? Que é não rejeitar quando esse H0, na verdade, ele é verdadeiro. Então, em ambos os casos, eu preciso trabalhar com alfa e beta. Quando eu visualizar alfa, eu estou rejeitando algo que é verdadeiro, tá? Aí, em cima desse alfa, é a construção de toda a base estatística, de toda a vinculação dos problemas que a gente vai ter na estatística, ele é construído em cima desses dois erros, mas principalmente em cima desse alfa. Todos os artigos que vocês pegarem vai ter um valor assim, ó, P, né, para que tem dados estatísticos, né? P maior ou menor do que 0,03, P maior ou menor do que 0,05. Essa construção de você ter um valor P lá, que já vou mostrar para vocês, ela parte do pressuposto que a gente está trabalhando justamente com esses dois erros. Erros do tipo 1 e erros do tipo 2, alfa e beta. Tá? Deixa eu adiantar aqui. Então, para a representação do teste, vai existir uma região onde eu vou determinar aquilo que pode ser rejeitado e eu vou ter uma região que eu posso determinar aquilo que pode ser aceito. Tudo que for determinado como uma representação para ser rejeitado deve ser rejeitado. A base da estatística que a gente tem, ela possibilita que a gente encontre essa região. Se eu estou trabalhando com um problema, então, eu vou determinar uma região onde, a partir daquele ponto, tudo que estiver acima pode ser aceito, tudo que estiver abaixo pode ser rejeitado. Quando eu estou trabalhando com a base estatística, normalmente nós podemos fixar esse alfa, que é o erro do tipo 1, como sendo de 0,05. Erros do tipo 1 devem ser cometidos no máximo a 0,05. Lembra quando a gente estava trabalhando com intervalo de confiança, que a gente falava assim, ó, intervalo de confiança de 95%, sobrava 5%? Aqui é a mesma coisa. A gente vai poder cometer o erro com no máximo 5%. Se eu falar que esse erro é menor, se eu falar assim, ó, 4%, 3%, 2%, aí a gente vai ter que fazer análises mais pontuais para poder encontrar esse valor por meio do valor que eu preciso de encontrar. Então, supondo que a hipótese nula seja verdadeira, o valor descritivo que a gente vai ter para os cálculos de probabilidade, né, representa a probabilidade de se obter um resultado igual ou mais favorável do que aquele que foi observado pela amostra. Esse valor P, que a gente comumente vai ver a partir de agora, e vocês já devem ter visto aí em algum lugar, por mais que por conta da leitura dos artigos de você, normalmente é um Pzinho menor ou maior que alguma coisa, é o menor nível de significância do erro do tipo 1. Para cada problema que eu tiver,
Ou seja, para cada situação específica, por isso que quando alguém me perguntou na aula, falou assim, professor, como que eu faço então para poder determinar qual que vai ser para a área, né? Qual que vai ser o tamanho da amostra e tudo mais. Para cada problema que eu tiver, essa significância vai ser diferente para aquele problema. Esse alfa, que é o nosso menor valor de significância, que a gente vai chamar de valor P agora, que é a mesma coisa de cometer o erro do tipo 1, vai ser importante porque para aquele valor eu vou encontrar qual que vai ser a representação de significância para a minha pesquisa. Para valores acima eu vou ter uma representação, para valores abaixo eu vou ter uma representação diferente. Então, o alfa, que é esse erro do tipo 1, é um limiar. É um macro que eu vou colocar na minha curva de distribuição normal, minha curva de análise, e a partir daquele ponto, antes ou depois, eu vou conseguir determinar aí quais são as representações específicas para poder falar se minha hipótese ela é verdadeira ou se ela é falsa. Eu consigo compreender, galera, que essa aula de hoje ela é um pouco pesada em relação ao entendimento do que são esses conceitos, mas eu vou apresentar esses conceitos e nessa semana eu vou soltar um material para vocês fazerem a leitura também e mais um videozinho para a gente conseguir já ir trabalhando com essas análises, né? Mas a gente precisa de ter isso em mente. O valor P, que a gente comumente escuta aí em dados estatísticos, é justamente o menor valor de significância que eu tenho para cometer o erro do tipo 1. O que é o erro do tipo 1? Eu ir lá na minha análise e rejeitar algo que eu quero derrubar quando aquilo é verdadeiro. Quando eu faço isso, ou seja, quando eu rejeito algo que é verdade, nada mais nada menos que eu estou cometendo um erro. Porque ao invés de eu aceitar aquilo que de fato era para ser aceito, eu fui lá e rejeitei aquilo em prol daquilo que eu quero comprovar. Ou seja, eu comprovei aqui algo, mas esse algo ele possui uma chance de estar errado, né? Existe uma chance aí dessa representação do que eu estou querendo comprovar estar errado. Então, se eu for olhar para a curva de distribuição normal, né? Se eu estou trabalhando com o valorzinho do alfa, e a partir daquele valorzinho lá do alfa está descrito aqui, ó, por um p-valor, ou seja, esse x aqui que seria a representação, p, o menor índice que eu tenho aqui para a representação está aqui por x barra, tudo que estiver abaixo desse valor vai ser considerado como uma representação de rejeição. Ou seja, aquele valor ali vai ser o máximo valor que eu posso ter, né, de representação em níveis extremos para eu conseguir rejeitar ou aceitar uma hipótese que eu estou investigando. Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa no chat aqui. Professor, Pode falar. eu ainda estou meio em dúvida sobre significado de valor P. Uhum. Vou falar assim, vou mostrar aqui para vocês um exemplo e no exemplo a gente vai conseguir tirar essa dúvida, tá bom? Mas pensa assim por enquanto. Tá bom. Ó, eu tenho um valor que vai se chamar valor P, né? Tudo que eu estiver abaixo, em representação desse valor, tudo que estiver abaixo dele vai ser caracterizado como justificativa para eu rejeitar a hipótese da nulidade. Então, se eu encontrar esse valor P e conseguir comparar ele com o nível de significância que eu tenho para minha pesquisa, eu consigo ter fins acadêmicos, né, ter fins científicos para justificar a rejeição de uma hipótese. Aqui é um pouco conceitual, mas deixa eu ver se aqui se eu consigo chegar nesse exemplo logo. Deixa eu partir aqui para esse exemplo aqui. Ó, a gente vai precisar de retomar esses dois conceitos básicos aqui, tá bom? Que é do desvio padrão. Desvio padrão para amostras, né? Classificado aí como PQ sobre N. E a gente vai retomar essa representação aqui também para média. Ó. Média, mais ou menos 1,96 vezes o erro padrão aí, a partir do desvio padrão que a gente já viu. Deixa eu fazer esse exemplo com vocês, que eu acho que vai ficar mais claro para todo mundo, tá bom? E aí a gente vai discutindo os conceitos no exemplo. O exemplo tá aqui. Pode ser esse. Vamos fazer esse daqui, que é melhor. Olha só. Um laboratório que fabrica comprimidos analgésicos anuncia seu remédio contra a dor de cabeça. Tá? Então, por aqui eu já consigo verificar, né, de imediato qual que é a temática que eu preciso de executar. Vou abrir a câmera aqui do lado para a gente ir anotando as coisas e a gente vai
resolver esse exemplo rapidinho que eu vou conseguir mostrar para vocês o que seria esse valor P, né, que a gente vai retomar nas próximas aulas também. Ó, eu sei que o seu remédio contra a dor de cabeça leva em média Mi igual a 14 minutos para aliviar a dor. Então eu tenho um remédio que a gente já tem a média do tempo aqui, que é dado como Mi igual a 14 minutos. A gente já sabe trabalhar com isso, né? A média é dada por 14 minutos. E o desvio padrão foi dado aí como sendo 5. Então, se eu tenho média e desvio padrão, eu já sei que isso aqui, né, caracteriza o quê? Uma curva de distribuição normal, né? Eu posso conseguir caracterizar isso como uma curva de distribuição normal depois. Um paciente sustenta que o tempo é diferente e seleciona aleatoriamente 40 pacientes. Então, olha, o laboratório que fabrica fala que o tempo é em média de 14 minutos, certo? Se eu for começar a partir de agora, na segunda linha, eu tenho uma contradição disso. Olha, um médico sustenta que o tempo ele é diferente. Então, nesse segundo passo que eu tenho de análise aqui, eu já consigo falar duas hipóteses, né? A primeira hipótese, qual que é a primeira hipótese? Eu ir lá e falar o seguinte: o laboratório ele fala que o tempo é igual a 14 minutos. Então, eu vou falar o seguinte, ó, existem a primeira hipótese que eu tenho, né, que eu elaborar, é chamar que essa hipótese é dada como a média é igual a 14 minutos. Isso aqui a gente já analisou ali do lado. Se o laboratório falar isso, eu quero comprovar, bater que isso aqui é diferente, como o médico está falando embaixo, eu vou lá e falo o seguinte, ó, H0, que é a primeira hipótese, é eu supor que essa média realmente é de 14 minutos. H0 é a própria média lá da 14 minutos. Depois, quando eu vou olhar para a frase seguinte, o médico sustenta que o tempo é diferente e seleciona aleatoriamente 40 pacientes. Então, ó, ele quer comprovar que o tempo de eficiência não é de 14, é diferente de 14 minutos. Nesse primeiro tópico, todo mundo consegue visualizar, ó, se eu ler essas duas primeiras frases, ó, eu consigo, assim, de forma básica, TH1. Já consigo fundamentar pela discussão da aula de hoje duas coisas. Que a primeira hipótese, que é aquilo que eu quero derrubar, é de que a média é igual a 14, que foi definido pelo laboratório. O médico suspeita que não é dado, a média não é de 14 minutos, é diferente. Então, aqui, ó, o que eu quero comprovar é que a média é diferente de 14 minutos por tempo de recuperação. E aí, ele seleciona uma amostra a partir da população. Então, eu tenho aqui uma amostra de tamanho N, que são 40 pessoas, tá? E ele fala o seguinte: pede que essas 40 pessoas aqui, né, da minha amostra, tomem tais pílulas quando estiverem com dor de cabeça, anotando o tempo em minutos até o alívio da dor. Então, eu tenho 40 pessoas, as 40 pessoas foram submetidas a um estudo, né? E aí, a partir daí, eu já tenho a média de quanto que essas pessoas aí estão sentindo dor em relação ao que eu possuo. Então, após coletar todas essas respostas, ele verifica que o tempo médio de alívio dos pacientes foi de 16 minutos. Então, o X que eu tenho aqui para minha representação, X que ele encontrou lá do tempo, foi de 16 minutos. Isso aqui foi o tempo base, né, que ele possui. Aí continuando, fala o seguinte, ó, após coletar todas as respostas, ele verifica que o tempo médio foi 16 minutos. Esses resultados confirmam a afirmação feita pelo laboratório. Use alfa, ou seja, aceite para a sua pesquisa um erro de até 5% para um teste bilateral. Aí eu vou mostrar para vocês, só para poder retomar aqui esses conceitos do valor P, que aí a gente vai conseguir determinar um entendimento maior. Vamos fazer uma análise pelo aquilo que a gente já conhece, tá, galera? O que a gente já conhece? Se eu conheço uma pesquisa aqui, eu estou tendo uma base dada por 40, que é o total, qual que é a diferença desse desvio padrão aqui para o desvio padrão que eu iria olhar para a amostra? No desvio padrão do problema, fala o seguinte, que o laboratório que fabrica esses analgésicos, ele considera a média de 14 e o desvio padrão para a população.
Aqui é para a população. Esse desvio padrão aqui, de 5 minutos, é para a população. Quando o médico vai fazer o estudo, esse desvio padrão não pode ser o mesmo mais. Por quê? Porque esse desvio padrão aqui é para a população. Quando eu vou fazer o cálculo para a amostra, eu carrego um desvio padrão diferente. O desvio padrão, ele leva em consideração, né, aquela representação de dividir pela raiz do total de números que eu possuo. Então, o desvio padrão amostral, que a gente viu lá atrás, era isso aqui, ó. SX, né, era igual a S, que é o desvio padrão atual, dividido pela raiz de N. A gente viu isso aqui lá na segunda aula desse módulo, terceira aula desse módulo. Então, o desvio padrão da minha amostra vai ser o desvio padrão da população dividido pelo total da minha amostra. Então, ó, o desvio padrão da minha população é de quanto? 5. Então, ó, SX. O S aqui é a mesma coisa que o sigma pra gente, né? É a mesma coisa que desvio padrão. É 5 sobre raiz de N. Então, o S vai ser a mesma coisa que 5 sobre raiz de 40. Esse aqui é o meu desvio padrão. Primeiro cálculo, desvio padrão. Agora vamos fazer o seguinte. Olha, para a amostra, eu tenho aqui o X. O X para a gente é o nosso tempo que eu vou ter para essa amostra. O tempo médio dos pacientes, né, que sentiram aí as dores dadas por 16 minutos. Para a população, na média, eu tenho aqui que é de 14 minutos. Vamos analisar a probabilidade de uma pessoa, né, estar nessa faixa, abaixo desse tempo aqui, de 16 minutos. Porque eu sei que a minha média é de 14 minutos. Mas o que eu tirei da minha amostra é de quanto? 16. Então, olha só, o que a gente pode fazer a partir daqui? E aqui eu vou desenhar a curva de distribuição normal. Como que é a curva de distribuição normal? Essa aqui. Sim. Né? Tá aqui minha curva. Aí eu falo o seguinte, olha, essa curva de distribuição normal que você tem aqui, ela é dada por uma média. A média que você está querendo é qual? A média que eu estou querendo, foi dada aqui por 16, né? Então, a 16 que é aquilo que você está querendo achar, a média da sua população é 16, né? 16 minutos, tá aqui. E você possui uma análise que fala pelo laboratório que a média real é de quanto? De 14. Né? Você fala assim, ó, a média real aqui ela não é de 16, ela é de 14, que é aquilo que o laboratório quer comprovar. Aí você, em cima disso, você fala o seguinte, se minha média, na verdade, é de 14, que é aquilo que o laboratório quer comprovar com esse objetivo, como que eu faço para poder calcular que eu tenho 16 e eu tenho o desvio padrão aqui que foi dado por 5, né, sobre 40, como que eu faço para poder calcular a probabilidade de ter dado menor do que 14 aqui? Né, o tempo ser menor do que 14. Porque se eu encontrar esse tempo aqui, eu vou determinar a probabilidade de fato essa média ser de 14. Então, ó, vou desenhar a curva de distribuição normal e vou fazer a conversão para o eixo Z. Aqui vai ser o próprio ponto zero. Aqui vai ser a média que eu preciso de encontrar. É de Z1. Quem que é Z1? Z1 é igual ao valor, que é de 14, menos a média, que é de 16, dividido pelo desvio padrão. Quanto que é o desvio padrão? Ah, professor, o desvio padrão é 5 sobre raiz de 40. Na hora que eu encontro isso aqui, ó, 5 dividido por raiz de 40, se eu fizer essas contas aqui, eu vou achar Z1 igual a 2,53. Aí, esse Z1 que a gente encontrou aqui é justamente esse ponto aqui, ó, 2,53. Tá? 2,53. Quando o nosso problema faz assim, faz uma análise, como ele está dizendo aqui, ó, que é uma análise bilateral, né, que é o assunto que a gente vai começar na próxima aula, uma análise que é bilateral, ele vai aceitar, ó, daqui para frente ou daqui para frente. Ele vai aceitar os dois lados. Então, quando eu vou para a análise bilateral, o nosso problema seria a mesma coisa de eu falar o seguinte, ó,
eu vou querer a probabilidade daqui até aqui e, né, que é menos, daqui para frente. Viram por que, que aquele encontro da aula passada era tão importante, né, determinar isso? Eu quero encontrar essa probabilidade aqui e essa probabilidade aqui. Aí, para a gente encontrar essa probabilidade, a gente já sabe. A gente vai lá na tabela, né, e encontra. Na tabela de distribuição normal, 2,53 pode ser dado como 2,50, tá aqui, aqui é 0, 1, 2, 3, 4. 3 está aqui. Então, 0, 1, 2, 3. 2,53 é esse número aqui, ó, 49,43. Então, eu sei que para esse primeiro caso, né, se a gente for analisar, essa probabilidade aqui rachurada, no meio, ela vai ser de 49,43. Né? Essa aqui é a probabilidade. Como o meu total daqui vale 50, eu vou ter que uma partezinha dessa aqui é o quê? 50 menos 49,43, que vai dar aí 50 menos 49,43, vai me fornecer esse valor de 0,57. Só que eu quero o quê? Ó, essa parte aqui é 2,53, essa aqui é menos 2,53. Os dois lados são iguais, né? Então, o que eu quero encontrar é essa e esse, é bilateral, esse lado e esse. Quando eu quero encontrar, como eu quero encontrar os dois lados são válidos, se eu multiplicar 0,57 vezes 2, eu vou encontrar aqui 1,14%, tá? Isso aqui eu vou retomar para vocês, tá bom, galera? Eu só quero mostrar para vocês qual que é a representação daquele valor P. Aí, o que vai acontecer agora? Ó, eu já tenho o valor P, né, que a gente encontrou aí como dado, como sendo 1,14, que está descrito aqui para a gente, ou nos slides aí como resposta de 0,011, faltou 4, né, que é a mesma coisa. Ó, 1,14 é a mesma coisa se eu dividir por 100, que é a mesma coisa que 0,11, né? Então, 11,4. Isso aqui é a mesma coisa desse 1,14. Então, se eu tenho essa margem aqui, ó, que eu vou colocar aqui como sendo 0,04 ou 1,14%, o que significa isso aqui agora em termos do nosso problema? Nosso problema diz o quê? Nosso problema diz que a fábrica fala que o tempo médio de dor de cabeça das pessoas é de 14 minutos. Tá? O médico apurou, né, e ele vai sustentar que a partir dos 40 pacientes, ele vai encontrar aí o tempo médio de 16, né? Com essa abordagem aqui. Quando ele olha para essa abordagem, esse 1,14 significa que de 100 vezes que eu executar essa pesquisa, apenas uma vez, né? 1,14 vezes, eu vou encontrar um tempo aí dado como tempo menor do que 14 minutos. Então, quando eu for olhar para a minha analogia agora, esse 1,14 aqui vai ser a minha representação de falar, ó, esse 1,14 ele é menor do que o tempo que eu possuo para os 5% do meu alfa. Ó, o meu alfa aqui né, que é o meu, cadê o meu alfa? Tá aqui embaixo. Esse alfa aqui de 5%, ó, é o valor que eu tenho de limiar. Tudo que estiver, né, abaixo desse alfa vai ser uma representação de rejeição. Tudo que estiver acima vai ser uma representação de aceitação. Então, quando eu vou olhar para esse valor P que eu encontrei, quer dizer o seguinte, que eu vou definir como verdadeiro todos os valores que estiverem abaixo de 1,14. Só que a minha significância aqui está dada como 5%. Então, se eu tenho aqui a representação de 5% e o meu valor foi encontrado como 1,14, é muito raro daquilo ali ser verdadeiro.
de 100 vezes eu vou encontrar 5%, 1% só, uma vez só, eu vou ter a representação daquela média ser de 14 minutos. Então, eu consigo falar, por meio desse problema, que eu posso vir e rejeitar essa hipótese de que a média é de 14 minutos. Olha só, eu calculei um valor que é de 1,14. Esse valor aqui é o percentual de vezes que eu vou encontrar H0. H0 é o quê? Eu falar que a média do tempo de dor é de 14 minutos. Então, em 100 vezes, uma vez eu vou encontrar 14 minutos. Ou um tempo menor que 14 minutos. Né? Então, se isso aqui é apenas 1%, eu consigo rejeitar e aceitar o quê? Que a média ela é diferente de 14. Quando a gente consegue fazer isso, eu consigo também falar, né, que se eu tivesse encontrado aqui 6%, por exemplo, aí eu ia olhar para o meu teste que eu tenho. O alfa é de quanto? Qual que é o nível de significância que eu tenho para o meu erro? Né? Qual que é o erro aceitável? O erro aceitável é de 5%. Se você tiver, né, valores que eu tenho aí de representação maiores do que 5%, o que vai querer dizer isso, maior do que 5%? Que você vai encontrar 6% de H0, 7% de H0 é verdadeira, 8% de H0 é verdadeira. Então, esse 1% aqui são definidos, né, as representações por meio desse cálculo, como sendo a base que eu vou ter para a probabilidade de H0 ser verdadeira. Se H0 só tem 1% ou H0 tem um valor menor do que 5% de representação, eu posso rejeitar ele. Por isso que quando a gente vai para estudos estatísticos, comumente vocês vão encontrar assim, ó, para valores P menor do que 5%, você pode rejeitar a hipótese da nulidade. O que vai significar isso? Se a hipótese da nulidade ela só aparece em um valor menor do que 5% dos casos, ou seja, o erro dela acontecer é de 5% para baixo. Então, eu posso vir e rejeitar isso aqui. Se porventura o seu percentual lá de confiança não fosse 5, se esse alfa aqui não fosse 5%, né? Fosse, por exemplo, 1%, eu quero 1%, ou seja, 99% de chance de dar certo, aí isso aqui não poderia ser aceitado, não poderia rejeitar, porque eu tenho aqui um erro de 1,14. Tá vendo? Aqui eu tenho 5% de eu poder cometer o erro. Se eu poder cometer o erro até 5%, eu vou derrubar a hipótese da nulidade. Se eu aumento isso aqui para agora para 1, se eu diminuo para 1, quer dizer que todo erro maior eu não vou poder rejeitar. Então, esse valorzinho que eu tenho para nossa representação, ele é muito importante, que é justamente o que está falando no slide anterior, porque pelo valor que eu encontrar por valor que é dado pelo valor P, vai ser de fato tudo aquilo que a média se torna, né, significante ou não. Como eu vou fazer esse cálculo é definido no início da pesquisa. Se o seu erro é de 5%, todos os valores abaixo de 5% para H0, você pode rejeitar ela. Se o seu erro for menor, ou seja, eu quero definir uma pesquisa e o máximo de erro que eu posso ter para essa pesquisa é de 2%. Se o máximo de erro é de 2%, para esse caso aqui, ó, ela ainda poderia ser rejeitada, né? Eu ainda poderia agachar, porque o meu erro é de 1,14, né? Eu cometi a própria H0. Então, gente, toda vez que a gente for trabalhar com isso agora, a gente vai começar a fazer essa análise assim, ó. Primeira coisa que eu vou ter que ter em mente. Para poder calcular o meu problema, eu tenho que saber qual que é o nível de erro que eu quero. Se o meu nível de erro for de 5%, que é aquilo que é padrão, tudo que estiver abaixo de 5% para o valor P, que é um valor que a gente vai estimar por conta de medidas estatísticas, aí tudo que estiver abaixo desse valor, eu posso rejeitar a hipótese da nulidade e aceitar a hipótese alternativa. Se porventura eu encontrar um valor maior do que esse que eu estou trabalhando, aí eu não posso aceitar, não posso rejeitar, eu tenho que aceitar e ficar com ela para a nossa representação. Por quê? Porque imagina o seguinte, você está fazendo uma pesquisa, vamos analisar se isso aqui tivesse dado, não 1,14, mas tivesse dado 11,14%.
que iria significar esse 11,14%? Iria significar que na sua pesquisa, né, 11 vezes a cada 100, eu tenho o aparecimento de uma média dada por 14 minutos. Então, ou se você estivesse trabalhando com uma análise aí para algo mais pontual, 11 vezes a cada 100 você iria cometer um erro. E aí, 11 vezes a cada 100 você cometeu um erro, já é um erro grande. Então, você não pode pegar e rejeitar. Você tem que manter. Agora, um erro a cada 100 já é pequeno. Um erro a cada 100 já é pequeno. O que eu cometi como nível aceitável, que eu determinei como nível aceitável, é o meu alfa. Esse alfa aqui vai ser o nível de significância do erro. O valor P, que alguém perguntou que não tinha entendido, vai ser a representação do erro para a pesquisa. Tudo que estiver abaixo daquele erro ali vai ser o limiar, vai ser o ponto onde a gente vai falar que, de fato, a partir aquele ponto ali, ó, a partir desse valorzinho aqui, tudo que estiver abaixo vai ser representativo aí para a minha pesquisa, né? Então, encontrar esse valor P, ou seja, o menor nível de significância para o erro, vai ser, de fato, encontrar um valor que, a partir daquele ponto ali, eu posso rejeitar ou aceitar o H0. Então, se eu consigo trabalhar com uma pesquisa, eu consigo falar, por exemplo, para essa pesquisa aqui dos 40 termos lá, né, que é esse aqui, ó, que a gente está acabando discutindo, ó, que se a gente está encontrando 1,14%, eu poderia falar, né, se eu pegar isso aqui, ó, 100 menos 1,14, eu vou encontrar quanto? 98,96. Se eu abaixar isso aqui, não para 95%, eu poderia trabalhar com um intervalo de confiança de 98%, eu conseguiria encontrar valores aí associados para a minha pesquisa para esse caso. Em 98% dos casos, quase 99% dos casos, eu encontro aí a média diferente de 14, né? Maior do que 14, que era aquilo que a gente tinha encontrado no tópico anterior. Na aula que vem a gente vai retomar isso, eu vou tocar alguns exemplos para vocês também, mas eu tenho total ciência de que é um pouco complicado essa análise de hipótese alternativa e hipótese nulidade. O que eu quero tirar para vocês da aula de hoje, assim, como base, que a gente sempre vai ter duas hipóteses, a hipótese que eu quero derrubar, que é H0, e a hipótese que eu quero comprovar, H1. A hipótese H0, ela vai ser comprovada, né? Ela vai poder ser aceita ou derrubada de acordo com o nível de significância. Normalmente, esse nível de significância ele é de 5%. Está descrito aqui. Ó. Normalmente, esse nível de significância, em algum lugar eu coloquei isso. Deixa eu ver. Aqui. A forma de se encontrar essa região é fixando o alfa usualmente em 0,05 ou 5%. Eu posso reduzir esse alfa? Pode. Vai depender do quê? Do seu campo de pesquisa. Quanto mais próximo você tiver que ficar de 100%, menor vai ser esse alfa. E o valor P vai ser aquele valor limiar que vai determinar se eu vou conseguir aceitar ou não a hipótese da nulidade. Para valores de P, ou seja, valores que eu calcular a estatística, e eu encontrar um valor menor do que 5%, eu posso rejeitar a hipótese da nulidade e aceitar que é a hipótese que eu quero comprovar. Se vocês estivessem fazendo um artigo, por exemplo, vocês fizessem um estudo e no final vocês fossem lá e comprovassem assim, olha, a gente fez esses cálculos e achamos um valor P menor do que 5%, é que existe menos do que 5% daquela hipótese acontecer. Então, eu posso rejeitar aquela hipótese a favor daquela que eu quero comprovar. Beleza, galera? Tranquilo? Não, tranquilo? Sim. Pessoal, eu vou postar então para vocês depois algo a mais para poder ir ajudando nesse entendimento. Eu tenho compreensão de que é meio confuso, mas eu espero que vocês consigam, né, pegar e entender esse conteúdo direitinho, porque é a base que a gente vai ter aqui para o desenvolvimento das próximas aulas. Tá bom? Show de bola, professor. Valeu. Pode falar. Você vai disponibilizar esse vídeo da videoconferência? Vou. Eu já tô gravando aqui pelo OBS. Assim que acabar, eu vou postar lá e baixar, fazer o upload para o YouTube e postar para vocês. Tá bom? Tá bom, obrigada. Os slides eu postei lá no grupo e postei no Ava. E vou postar lá no Ava também as duas coisas. Tá bom? Valeu, galera. Bom dia. Professor, um abraço. Bom início de semana. Hoje não teve chocolate. Valeu, Adam. Valeu. Valeu. Valeu, André Casati.
Valeu, Faria. Valeu, Geis. Valeu, Mais valeu. um agora. Vocês têm que cumprimentar todo mundo, pô. Fazendo Falou, a pessoal. chamada já. Até Vai mais. chamar. Aniversariante, hein? Valeu, valeu. Valeu, tchau.